As cores não eram azuis, nem tampouco cinzas ou algo parecido. Eram exatamente aquelas que a gente vê quando nos sentimos perdidos. Os dias se transformam em momentos da mais pura melancolia. O horizonte descolore, fica tudo amorfo e só então descobrimos por que isso acontece. Assim, como a morte nos tira o dom da vida, a falta do amor nos tira algo importante, a capacidade de enxergar e de ver através da luz. As cores e tudo mais só existe quando se é feliz. O nada é definitivamente nada quando não há amor. As cores e o amor. Do poeta Rui Agostinho, e ele inclusive inspirou-se na capa do meu querido também amigo e artista plástico, arquiteto, também poeta, Pedro Cabral. Bom, Rui, bem-vindo ao nosso programa Café com Poesia. Parabéns aí pelo seu filho, né? Primeiro livro de poesias. Primeiro livro. Então, querido, como iniciou tudo isso, a sua trajetória? Você é um artista também, uma pessoa que também compositor, um homem do rádio, um homem dos shows, né? Exatamente. E como você, então, adentrou aí na estrada da poesia? Aos poucos eu fui adquirindo vontade, né, de fazer alguma coisa em torno da poesia, com relação à poesia. Eu já trabalhava com música, trabalhava com todo esse universo da cultura e a partir dos anos 80 para cá eu comecei a me separar um pouco da música em si, né, e para entrar num universo onde eu poderia até construir alguma coisa bem maior. Eu acho que só existe a música como um todo, né, como uma música que toca na rádio, por exemplo, quando existe uma poesia também que vai alicerçar essa música, essa melodia. Então, eu descobri também que eu poderia fazer as minhas coisas para as pessoas cantarem e para as pessoas lerem. Então, eu me impressionei com a facilidade com que eu me engajei nessa coisa aí. Então, fui juntando, nesse livro, por exemplo, eu posso citar, tem 84 poesias, que eu selecionei de mais de 100 que eu já tinha feito e engavetei. Tem muitas que eu até mandei para determinada pessoa e não copiei na hora e perdi. Isso é muito comum hoje, a gente às vezes tem uma rapidez da coisa tão grande que acaba fazendo essa besteira. Então, algumas outras poesias se perderam no tempo e outras eu deixei de saber como eram, porque a poesia é por inspiração. E vem no momento, se você anotou e não copiou uma outra vez, você perde. A não ser que você comece, mas nunca sai a mesma coisa. Não é isso, tio? Uhum. Então, foi assim. Então, eu resolvi, partir para esse universo. Preparei um livro com crônicas, com 50 crônicas, na média de uma aula e meia, 2. Mas depois achei que não era a hora disso, porque a crônica é uma coisa muito pessoal, onde você orbita no universo que você vê na televisão, ou então que você vivencia, ou então que você vê nas pessoas que você lida. E fui colocando as crônicas de lado, aí depois resolvi fazer um livro de poesias. E quem me deu essa oportunidade, é importante falar, chama-se Maria de Jesus, né, que também é escritora, poeta, professora de literatura, uma pessoa altamente capacitada, que lendo minhas poesias no programa dela, aí disse, mas você não tem um livro de poesia? Eu digo, eu tenho medo de entrar eu estou com um livro de crônica pronto. Não, rapaz, poesia você vai fazer. Aí me me pediu algumas poesias, eu mandei 20 poesias para o editor, né? E ele gostou. Aí disse, não, vou encampar essa ideia, vamos fazer. Isso foi em novembro. Aí o negócio foi tomando vulto e acabou. Eu coloquei a minha força toda nesse trabalho para poder conseguir fazer o livro. E a gente está aí tentando ocupar um espaço, né, na poesia, porque às vezes a gente fala muito das coisas de Alagoas, né?
Eu acho que é importante dizer aqui, não sei se você vai me permitir falar um pouquinho mais. Fica à vontade. Aí eu não sou alagoano, eu estou aqui há 45 anos. Eu tenho uma vida dedicada ao Estado. O meu trabalho é direcionado para o público, sempre foi, nunca foi de frente, foi sempre pela retaguarda. Hoje eu trabalho em rádio, você sabe, eu sou gerente de uma rádio, faço a programação e tal, mas o meu paraíso, o meu universo é isso aqui. A literatura, a A poesia. literatura. A minha vida toda eu lidei com isso. O primeiro emprego foi com música e rádio mundial. Depois de lá para cá, eu tive um breve período no Tribunal de Contas como funcionário, saí no PDV, como muita gente saiu, e voltei para a rádio, entendeu? E concursado já, né, tal. E acabei, no meio do caminho, eu me redescobri para fazer aquelas coisas que eu tinha vontade de fazer, que é exatamente o que eu estou tentando começar agora. E você é natural de... Eu sou do Rio, mas eu já tenho mais tempo aqui do que o meu tempo de vida, porque já passou da metade, então eu me considero, como é que é a mistura, né? Eu não sei nem como é que é o termo, né? Mas ficaria mais ou menos, eu sou um carioca radicado, enraizado em Alagoas, e já não gosto quando alguém fala mal. Quando eu chego lá para visitar minha família e tal, o pessoal, porque lá você não é alagoano nem é sergipano, você é paraibano, né? Você é do Nordeste. É o Paraíba. Aí as pessoas pela terra já adquiri, porque quando você convive com as pessoas, realmente se integra a cidade, as pessoas, tem muitos amigos como eu tenho, você acaba falando do mesmo jeito, você nem se percebe, né? Mas é muito bom isso, eu gosto. E até porque existe uma história por trás disso que favorece a gente. Até na hora de escrever, né? Uhum. Você se sente daquele momento ali, daquele lugar, daquela coisa, entendeu? E esses poemas que você tem aí, eles são já de tempos atrás ou essa produção é nova agora? Não, a produção é dos últimos 20 anos. É um apanhado. Né? São muitas poesias. Então, muita coisa eu escrevi e botava para lá. Escrevi, porque eu não tinha nem pretensão de um dia publicá-las, né? Uhum. Mas quando chegou que eu fui procurar, eu já tinha. Aí depois eu fiz algumas mais recentes. Tem uma média de umas 10 a 15, bem mais recentes, dos anos 2015, 2018 para cá, né? Por aí. Rui, você sempre foi leitor de poesia também? Não, eu tenho uma dificuldade de articular algumas letras, né? Por exemplo, eu tenho aquele negócio do G, amanhã, o G. Então, eu nunca me aventurei muito a ser um orador, só na escola, um orador, ler poesia. Eu participei muitas vezes do projeto de poesia, mas nunca peguei uma poesia lá para ler. Entendeu? Eu gosto da poesia, para exercitar a poesia e de ler a poesia das pessoas. Uhum. De escritores, poetas vários. Todos. Eu não sou muito chegado às traduções, né? Porque eu acho que nós temos tanta gente com potencial, aqui mesmo, né? Que nem sabem o valor que tem, escrevem muito bem e não tem um espaço. Então, hoje eu estou debutando, né, como dizem, mas eu sou um desconhecido nesse ramo da literatura. Para mim será um prazer fazer parte. Então, estou tentando ocupar um espaço. É um primeiro passo, né? Já que a gente, depois que fica mais velho, a gente tem direito de escolher o caminho que a gente vai percorrer até o fim, né? Uhum. Até a morte. Então, é o meu caso. E você, como compositor e como poeta, você distingue a letra de música com a poesia? Eu tenho nesse livro 5 músicas que foram já gravadas, né? Alguma posso citar, não posso? Pode, à vontade. O Ibis Maceió, tem uma parceria, ele fez a música. O Pomp, temos 2. José Luiz. Tem uma com o Macklin. Tem uma com o... Meu Deus do céu. Acho que você fez uma com o Petrúcio também. Petrúcio Baeto, é ele, que o nome dele eu acho complicado de lembrar, a segunda, não o primeiro. Petrúcio Baeto, eu tenho 4 músicas, ou 5 com ele, que eu nem sei, perdi a conta. E a gente ainda está preparando um disco e tal. Mas é uma coisa meio assim, ficou em segundo plano. A poesia aqui prevaleceu no momento, sabe? Uhum. Agora as músicas virão, com certeza. Mas eu
eu não consigo, agora voltando à sua pergunta que eu entendi, é que você quer saber se há uma diferença entre o que você faz para a poesia e a adaptação para a música. Eu acho que sim. Eu acho até que quando você vai construir uma música completa, letra e melodia, você tem que dar ao seu parceiro a oportunidade de mexer, se precisar, numa frase, numa estrofe, para ela ficar sonora. Não que ela perca o sentido, mas eu admito que ele até mexa numa palavra ou outra para poder rimar. Porque na música alguma coisa vai diferente, né? Entendi. Né? Você como compositor, você já tem uma estrada já... eu já fiz muita coisa, mas nem tudo foi gravado, né? Tem algumas coisas que foram. Pelo menos 4 eu tenho gravado. Já fiz até coisas que nada a ver com a música popular brasileira, mas aí é outro departamento. Mas assim, o que eu tenho gravado, que eu gravei, algumas músicas de um show que eu fiz com o Pompe, né? Gravado ao vivo. Tenho com o Petrúcio, na interpretação de outra pessoa, inclusive também, uma outra cantora. Tenho com o Pompe e tenho com a participação com o Ibs cantando minha música. Agora, eu cantando a minha música, eu estou ainda preparando um disco, que é esse, que a gente estava falando, que ficou em segundo plano, que está o Baeta, também, né? Tá, ficou para depois desse evento aqui. Como é que você está se sentindo, então, com o seu primeiro livro? Olha, eu estou me sentindo muito bem, um pouco ansioso até, porque demorou, né? Não demorou 9 meses, né? Mas demorou quase 4. Mas as coisas são feitas assim mesmo. A gente aparecem as oportunidades, mas também aparecem outros fatores que vão fazendo que a coisa caminhe a passos longos, né? Então, nesse caso, foi uma coisa bem pensada, bem elaborada, demorada, até porque é uma questão de oportunidade, melhor momento, todas essas coisas que você já sabe, né? É como você fazer uma peça de teatro e ter o dia certo para você começar a mostrar, né? Fazer a temporada. Então, eu tive muita paciência, mas está aqui, graças a Deus, está aqui o produto. E eu achei muito interessante você falando sobre o processo criativo, né? Chega um momento, você tem que estar ali e tal. Uma pessoa me perguntou, eu estava conversando com um amigo lá na TV Educativa, e eu estava falando sobre isso, mais ou menos o assunto. Ele me perguntou, mas como é que você consegue fazer de uma poesia uma música? Eu digo, não, geralmente eu nunca faço a letra, aliás. Não faço a letra, eu faço uma poesia. Aí se alguém acha bonito e vai lá e diz, eu posso gravar, como aconteceu? Aí eu faço, se possível, uma adaptação. Se não, mantenho do jeito que está e a pessoa vai ter que encaixar a sua musicalidade naquela poesia. Mas, normalmente, eu faço a poesia livre, sem preocupação de aquilo ser, no futuro, uma música. Se tiver que acontecer, já aconteceu tanto aqui com nossos artistas alagoanos, Sim. Né? Não precisa nem citar, né? Sim. Então, pode acontecer, mas eu não vou em busca disso. Eu vou em busca da própria poesia, da essência da coisa. Bom, a gente já retorna, vamos fazer o nosso intervalo, conversando com o Rui Agostinho, compositor, poeta, que está lançando o seu primeiro livro. Solos do Coração. Solos do Coração. Tá bom? Já a gente retorna. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Retornando então ao programa Café com Poesia, conversando com o poeta, compositor, meu amigo Rui Agostinho.
está lançando Solos do Coração, seu primeiro livro de poesia. E aqui tem, eu olhando aqui agora, no sumário, então, Solo do Coração, Porto Seguro, Que Amor é Esse, O Prêmio do Amor, Nada de Você. São vários poemas que tem aqui. Janice, eu outro dia estava falando contigo e você falando sobre esse poema que você fez, Janice. Exato. E que diz assim: sempre chego mais cedo, te aguardo na esquina, olhar sempre atento, te vejo de longe, decote profundo, perfeita ousadia, sob qualquer ângulo, total simetria. Pele morena, sol da manhã, contraste lindo, pura luz. Está quase na hora, aguardo ansioso a tua passagem, um vestido formoso que ensina algo novo sobre ser feliz. Adentra a sala, a palavra nas mãos. O branco do vestido veste o corpo, o negro veste o quadro numa feliz comunhão. Janice, quem sabe de ti, quem sabe de mim? Amor de criança, pequeno aprendiz, sonhos de pó, de giz. A memória não trai a quem sempre te quis. Bonito, hein? Muito bonito. Que história é essa? Bom, eu, como todos os antigos do momento, estudei naquela famosa EP, Escola Pública, Sim. lá no Rio de Janeiro, e é um ensino muito bom, muito bem embasado, né? Todos faziam questão de fazer a escola pública, o que não acontece hoje, né? Sim. E a minha primeira professora, ela era assim, era professora, você sabe, no primário a gente tem a professora para todas as matérias, né? Então, a Janice de Araújo Chaves, que hoje eu não sei, quem sabe de ti, quem sabe de mim, né? Por isso que está aí. Ela era uma pessoa belíssima, lindíssima, moreníssima, tudo que fosse íssima. E eu, como toda criança, aos 12, 13 anos, aí eu já tinha uns 12, 13, já terminando o primário, né? Tinha uma admissão depois. Eu fiquei assim, alucinado, apaixonado por ela como professora e como pessoa também. Mas tinha plena noção que ela era a minha professora, não viajava na maionese, como dizem hoje, né? A mentalidade, normalmente, das pessoas que fazem poesia, a tendência é a gente sublimar, né? Sublimar. Mas no caso dela, ela era muito legal mesmo, era uma excelente professora e não existia nada além da minha idolatria por ela como pessoa, em todos os aspectos, eu não vou esconder, fisicamente, pela beleza. Ela era mais ou menos o que seria hoje uma cabrocha do Sargentelli. Uma mulher belíssima. E me acompanhou durante 5 anos da minha história de estudante, né? Ela e outras, mas essa me deixou marcada. Qual era a idade que você tinha? Eu tinha 13 para 14, ela tinha 23, 24. Ela hoje deve ser uma senhora bem idosa já, ou, se Deus não permitiu que ela ficasse mais, ela já deve estar lá em cima, no outro patamar. Eu nunca consegui, eu tentei até o nome várias vezes, até por uma questão de saber da pessoa, né? Interessante isso, né? Mas não consegui nenhum resultado nessa coisa chamada internet. Não consegui, por incrível que pareça. Mas acabei deixando essa ideia de lado, porque eu queria saber se apenas ela ainda estava viva, né? Alguma coisa assim, seria interessante. Agora, e você fez esse poema quanto tempo depois? Eu fiz esse poema mais ou menos há 6 anos atrás. Olha. Lembro com todas as imagens daquele momento que eu vivi. Eu sou muito bom fotógrafo da vida. Eu sei olhar bem em volta, assim, né? Eu consigo captar aquele negócio ali que a gente, às vezes, passa despercebido. E eu sempre eu me lembrava, sempre um dia eu vou fazer uma poesia para a minha professora, a minha primeira professora. E aconteceu. Não é todo mundo que tem... Eu sei que tem gente que tem saudade da professorinha, né? Como exatamente, o nosso querido cantor e compositor, né? É. Mas assim, eu nunca pensei de fazer uma letra
Isso foi uma poesia primeiro, e se transformou numa música muito bonita, inclusive foi gravada já. Vai sair quando terminar o disco. Já transformou em música. O Petrus colocou a melodia, o Petrus sim. Baeto. Muito Aqui, belo. E você tem uma outra aqui chamada Estou Aqui, Alagoas. Essa música, ela retrata exatamente a minha imagem quando eu saí da minha terra para vir morar aqui. As expectativas. Eu não saí de lá fugido, eu saí de lá em busca de alguma coisa nova. Meu pai se aposentou, meu pai era alagoano, da Barra Nova. Tinha saído daqui numa época, embarcou no navio, né, da Marinha, como grumete, essas coisas todas, e depois acabou seguindo carreira, né, e se transformou, se aposentou também pela Marinha como oficial. E, paralelo a isso, meu pai tinha vontade, depois que voltou terminou o período dele, ele saiu e se desembarcou no Rio de Janeiro, onde ele constituiu família. Casou-se com a minha mãe. Como era o nome do seu pai? José Alves Campos. Família Campos. Tem muita gente aqui, não sei se são familiares meus, mas tem muita gente da família Campos. Então meu pai desembarcou no Rio e lá foi numa festinha na casa do meu avô. Aquela história, né? Dá para contar isso, né? Conta, é verdade. Aí o cara chegou lá e tinha 5 irmãs, né? Aí ele se interessou pela minha mãe tal, e acabou casando com ela. Nessa altura ele trabalhava na listas telefônicas, na revista Fonfon, aquela, você lembra? A revista do rádio, Sim, Rádio lembro. Holanda. Meu pai, quando ele estava no navio, ele aprendeu a profissão. E quando saiu, além de sair para a reserva, ele ficou também com a profissão. E foi trabalhar em revista no Rio. Muito tempo ele trabalhou. Se aposentou, inclusive, pelo INSS, não só pela Marinha como militar, mas também como civil, né? Pelo INSS, pelo tempo de serviço dele na mesma empresa. E quantos irmãos tem? Sou filho único. Você é filho único? É. Ah, sim. Pode ser que eu tenha alguns por aí, mas que eu saiba aí. Tá. O Marinho, da Marinha, Marinheiro. Não, mas aí ele desembarcou já no Rio, não sei, lá, né? E você sempre vai lá na terra do seu pai, aqui pertinho? Eu vou muito mesmo. A Barra Nova agora como turista, né? A Barra Nova hoje está muito adiantada, né? Muitas casas, muita gente morando. E até o trânsito está difícil lá, né? Você chega lá um dia de sábado e domingo, é complicado. Mas eu gosto muito da Barra Nova. Eu não sei se existem alguns parentes ainda, eu acho que o tempo passou muito tempo, e eu acho que não, né? Mas a gente tinha, até poucos anos atrás, algumas pessoas que eram da família dele, uns primos ainda, né? Essas coisas. Vamos ver a inspiração aqui. Estou aqui, Alagoas. Fecho meu quarto, fecho minha vida. O elevador me fecha. Estou sereno. Pela última vez miro a cidade. Ainda posso desistir, adiar a viagem. Mas tomo o carro, marco o lugar. Passo entre o vidro, couro e aço cromado. Me incorporo a todos os pedaços, pronto para chegar noutro lugar. Vejo-me em outras cidades, sem mar, nem nada parecido. Somente casas bem simples, jornais, café, algodão para o ouvido. Só saudade, brisa na boca, azul de longa espera, primavera. Casas ancoradas na paisagem, saúdam-se, fraternas entre si. Sou um dos poucos que suavemente transitam entre placas indicativas e remotos pontos de partida. Outro poste, outra lâmpada. Maceió me aguarda, uma esperança. Cada vez mais perto, atravesso o Velho Chico e já percebo a sua cidadela. Um chamado atendido, estou aqui, Alagoas. Terra de Graciliano e Theo Brandão, Jorge de Lima e Ledo Ivo. Daqui não saio mais não. Bonito, né, cara? Que legal. Parabéns, viu? Obrigado. Muito legal. Pois é, exatamente o que eu senti, né? Assim, depois de muitos anos tem uma coisa todo o trajeto, como foi. Que a gente vai, quando a gente muda, né? Toda mudança cria expectativa e cria receio, né?
estava com a vida lá feita, porque eu viria do Rio para cá por causa dos meus pais, que vieram na frente, eles vieram para cá e eu acabei vindo. Solteiro, sem compromisso, trabalhava, mas para sair do emprego é a coisa mais fácil do mundo, difícil é conseguir, né? E vim para cá, acabei vindo para cá e aqui eu fiz uma outra história de vida para mim. E meus pais ficaram comigo até a morte, né? Ficaram com você? Aqui. Nós moramos, depois que eu me casei, eu fiquei fora da casa deles, mas sempre com eles, né? Eles viram você, esse poesia? Não chegaram a essa história aí. Minha mãe ainda alcançou um pouquinho. Minha mãe está bem recente, está com 8 anos que faleceu. Mas o meu pai já está com muito tempo. E como foi que você escreveu isso? Muito tempo depois? Foi. Esse poema? Sim. Esse poema é um dos mais recentes. Poxa. Parece incrível, né? É. Juro a você, eu fiz esse poema em 2016. Eu imaginei você viajei ao vindo, Rio. escrevendo ele. Eu viajei ao Rio e lá eu fiquei num hostel, né? Porque geralmente quando eu vou só, eu fico no hostel. E de noite eu perdi o sono e fui lá pro hall, aí fiquei escrevendo alguma coisa. Aí fiquei me lembrando, pô, mas que Rio tá diferente aqui, né? Aí me lembrei de tudo. Aí consegui captar algumas imagens daquelas de ônibus. Eu posso falar, não é propaganda, da Itapemirim, que a gente viajava para lá e para cá, era uma viagem cansativa, né? Então, eu já tinha vindo aqui uma vez conhecer, Maceió, e em 70, eu vim para cá de vez em 73. Aí, moral da história é que eu acabei me lembrando muitas coisas, assim, fui colocando, e acabou que eu achei que foi uma das coisas mais sinceras que eu fiz para a terra que me acolheu, né? É cheia de muita emoção e um sentimento muito verdadeiro, né? É. A gente observa na poesia isso. E eu me incorporei à cidade, né? Porque tem gente que não quer nem pegar o sotaque, né? E eu me incorporei, acabei ficando por aqui, fui trabalhar, acabei voltando para o rádio, né? Como era meu trabalho, né? E eu fiquei feliz. Hoje eu tenho família, todo mundo aqui, né? E eu consigo ainda achar uma coisa boa em viver em Alagoas. Muito boa. Esse aqui também vai para a música? Não, esse aí está aberto, né? Tá aberto, é um né? poema mesmo, né? Uhum. Mas tem aí, se você quiser, depois eu lhe dou um outro que você vai ver que já é música, né? Uhum. Que é sobre o Rio. Eu optei por aquele que fala em Alagoas. Mas a outra é Esquinas do Tempo, o nome. Ouvindo o Belchior, meu coração é um bar vazio, tranquilo, sereno, onde busco a verdade, às vezes a ilusão. Talvez me engane algumas vezes e troque o problema pela canção, que seja elucidativa, que acaricie minha alma, que caiba em minha emoção. Mas quando não encontro a resposta, aquela que encaminha para a solução, algo ilumina a cabeça e me encontro na canção. E com esse poema, nós encerramos o programa Café com Poesia de hoje, agradecendo imensamente a você, querido poeta. Bem-vindo ao mundo da poesia. Obrigado pela literatura. Sua ajuda nessa sexta-feira boa, né? Em que eu vou conseguir, pelo menos, mostrar para as pessoas um pouquinho mais da minha arte através da sua belíssima voz, meu amigo. Muito obrigado, querido. Volte mais vezes aqui. Tá certo. É um prazer sempre, será sempre um prazer. Até o nosso próximo encontro.